Olá, boa noite a todas, todos e todas. Primeiramente, muito obrigada pela presença de cada pessoa que está aqui. É muito importante ter pessoas aqui, isso reforça o quanto ações e estratégicas de acessibilidade cultural é importante para todas as linguagens artísticas e para o mundo também, enquanto pessoas e criação de cidadania brasileira. É com muito carinho que a gente apresenta essa ação, que é uma continuidade do Festival de Softball, que aconteceu em Madureira esse ano. E aqui é um convite e um espaço super acolhedor, sinta-se à vontade para aprender, para errar, para trocar e para aprender sobre novas perspectivas de acessibilidade e como implementar corretamente. Porque agora com a lei Rouanet, como é que fala, gente? Rouanet. A Lei Rouanet, a Lei Paulo Gustavo, PNAB, elas têm uma contrapartida de recursos de ações de acessibilidade obrigatórias. E é importante, enquanto nós, atores, atrizes, agentes e artistas culturais, saber e como fazer, porque também é uma responsabilidade nossa, enquanto profissionais da cultura, saber qual público que a gente quer espalhar a nossa mensagem, que a nossa comunicação seja eficaz e trazer diversidade para quem acessa a gente. Então, sinta-se à vontade. Hoje a nossa aula 1 é o encontro inaugural sobre acessibilidade arquitetônica com a Renata Silêncio. Muito bem-vinda e muito obrigada por ter aceitado o convite. E boa noite, fora do microfone. Eu sou a Lari Ferreira, sou uma mulher negra de pele clara ou de pele parda, com deficiência física. Hoje eu uso meu cabelo com rabo de cavalo, eles são dredados, longos. Tenho um piercing prata no nariz, uso brinco de cor rosa em formato de coração. Estou usando um casaco de mangas longas cinza e um vestido por baixo rosa cheio de flores coloridas. Visto um tênis branco com meia branca. Então, vou apresentar a Renata para vocês e dizer por que ela está contextualizando, por que a Renata está aqui. Ela não é qualquer pessoa para falar sobre acessibilidade arquitetônica. A Renata ela é produtora cultural formada pela UF, mestre em Educação Profissional e Tecnológica pelo IFRJ, especialista em acessibilidade cultural pela UFRJ, MINC e em turismo pela FGV. Ela é coordenadora do bacharelado em produção cultural, começou em 2021 e atualmente ainda exerce a coordenação. É professora na especialização em línguas, artes, cultura e educação do Instituto Federal do Rio de Janeiro, o IFRJ. E na mesma instituição, ela é membro do núcleo docente estruturante do bacharelado em produção cultural e vice-coordenadora do núcleo de apoio para pessoas com necessidades especiais, o NAPNE. Ela tem experiência em planejamento, coordenação de produção, produção executiva e produção administrativa de projetos culturais, visando sempre a acessibilidade cultural. Com vocês, a Renata. Boa noite. Por que a gente falou fora do microfone, né? Deixa eu me apresentar, né? Eu sou uma mulher negra. Hoje estou com meus cabelos escovados, mas eles são cacheados, né? E tenho... Vou falar do tom de pele, eu não sei muito definir. Uma mulher negra, né? Estou vestindo um macacão. Ih, gente, que cor é essa? Seria cor terra, ocre, terracota, né? Estou com umas sandálias amarelas, uso um colar que tem um coração, uma pedrinha, também está no mesmo tom do vestido, argolas douradas. Eu acho que eu estou com um batom vermelho, gente, eu passei um batom, mas não recordo, né? Por que a gente está fazendo isso tudo? A gente também tem que descrever a intérprete de Libras que está aqui ao nosso lado, não é verdade? Você quer se descrever? Eu posso te descrever. Posso? É uma mulher negra que está usando tranças. As tranças, elas estão em azul. Ela tem um óculos que tem uma tonalidade entre azul e bege. Está usando um brinco
maravilhoso, né? O maravilhoso não faz parte da audiodescrição não, tá? Senão os escritores vão puxar minha orelha. Um brinco com a temática afro, né? De tons amarelo, preto e vermelho. Usa uma camiseta amarela, uma saia preta e um tênis branco que tem, né, o seu cadastro de tom verde alface com os tracinhos laranjas, tá? Então, isso tudo que a gente está fazendo aqui, pessoal, já faz parte dessa questão da oficina. No momento, nós não temos aqui pessoas com deficiência visual, mas se tivesse, a gente já estava aqui dando o acesso à imagem. Ah, mas a pessoa não enxerga, mas ela enxerga de outras formas, né? É o que eu sempre falo. Todos nós temos aqui na nossa memória cheiros, e cheiros remetem a lembranças, né? Lembranças às vezes que têm formas materiais e têm outras formas. Então a pessoa que tem baixa visão, é cega, ela enxerga de uma outra forma. Então, por que fora do microfone? Fora do microfone da mesma forma, tá? Para as pessoas que estão dentro deste lugar da deficiência, as pessoas cegas. Porque se eu falo fora do microfone, eu estou dizendo qual direção estou. Porque é muito antiético, todo mundo está olhando para a esquerda e uma pessoa sozinha olhando para a direita. São pequenos detalhes que, para quem precisa, não são detalhes. São necessidades reais, tá ok? Lá já me apresentou, vou me levantar um cadinho. Alô, câmera, vê se está tudo certinho aí, a pessoa está levantando. Só vou puxar a cadeira um pouquinho para cá. Quem pode passar para mim? Você? Vamos lá. Passa para mim, por gentileza. Bom, ela já me apresentou, mas ela só esqueceu de falar que eu sou mãe da Alice, né? A minha primeira missão é ser mãe da Alice, e tudo que vocês estão vendo aí foi um percurso que durou um certo tempo, mas dentro desse percurso todo, o que mais me chamou a atenção foi a possibilidade de ter contato com a acessibilidade cultural. Eu vi como eu era ignorante em entender a diversidade humana. Eu tive o privilégio de ter aula com profissionais e pessoas com deficiência. Isso trouxe para mim um outro olhar. Como é uma aula introdutória, como eu estou dando o primeiro módulo, vocês me permitem falar um pouquinho além, né, da questão arquitetônica que está aqui colocada. Eu estou entendendo que é um momento introdutório, não sei se todos vocês que estão aqui têm essa noção, já ouviram falar ou conhecem, né? Então, quando você tem a possibilidade de ter contato, né, das pessoas das mais diferentes diversidades humanas, você vê o grande potencial humano. Isso é encantador. Eu sou encantada. O ser humano faz um monte de... Pode falar merda? Né? E assim, mas a gente tem um potencial maravilhoso de saber trabalhar a nossa diversidade. E tem um lugar que me foi colocado que não há esse lugar de olhar assim, ah, poxa, essa pessoa tem isso, tem aquilo, gente, abstrai. A grande deficiência está na sociedade, a grande deficiência está do lado de fora. A cidade que não é acessível, as pessoas que não são acessíveis, né? E a gente tem uma ruptura desses preconceitos, né? De alguns olhares. E aí eu vou falar um pouquinho de rupturas de barreiras, pode passar, por gentileza. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá ok? Então, a Lari me trouxe aqui o convite. Conheci a Lari também numa possibilidade, né, de falar de acessibilidade cultural. Me encantei com essa pecinha aqui, que é a pessoa que não para. É que nem eu, pequenininha, formiguinha, né, a gente não para, né? E aí, ela me falou assim, Renata, fala alguma coisa da questão social, da questão importante dos direitos, só para a gente entender, né? Primeira coisa, eu teria que descrever esse slide para a pessoa que não está enxergando, né? Então, eu posso falar que é um slide de fundo branco, ele tem um quadrado vermelho, escrito acessibilidade cultural, e em preto está escrito a cultura é um direito social que, para ser acessível, precisa de um conjunto de adequações, medidas e atitudes que visam proporcionar bem-estar, acolhimento e acesso à fruição cultural
e estética para pessoas com deficiência, beneficiando públicos diversos. Então, a gente já está falando que é um direito social, pode passar. É um direito social, então, para todas as pessoas. Depois eu vou passar um vídeo, né? Posso até passar um link do vídeo, porque não vai dar tempo hoje aqui, tem muito material, né? Um link de vídeo bem legal, contando a história das pessoas com deficiência. É estranho entender que a palavra pessoa foi usada mais ou menos em 80 e pouco. Olha que coisa, né? Estranha. E por que a gente não vê as lutas, né, de representatividade dentro desse quadro, né, como a questão da cor da pele, como a questão da diversidade sexual? Porque precisa das adaptações. E talvez por isso que a gente não tenha tanta representatividade. Mas eu fico muito feliz de ver vocês aqui, né? Muito feliz de ter encontrado o Lari, saber que ela é uma ativista, né, dentro desse processo. E assim a gente vai capilarizando isso. E a produção cultural, ela não pode ter, né, essa coisa antiga. Eu falo assim, olha, gente, vamos deixar de ser antigo, fazer produção cultural sem acessibilidade. Não dá. Tá ficando feio, né? Não rola mais, né? Não rola. E o que a gente vai falar aqui hoje também não é só para quem está assistindo. É protagonismo, é palco. Nós temos que pensar nessas pessoas no palco, porque quando a gente se reconhece, quando a gente se vê, né, com os grupos, a gente se sente representado, e essa representatividade também tem que ser colocada na mente de vocês, tá ok? Então, em relação à delimitação legal, a gente tem a declaração da ONU, né, em 1948, que fala que toda pessoa tem direito de participar da vida cultural da comunidade e a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi aprovada pela ONU em 2007 e foi ratificada em 2009, que internaliza esse primeiro tratado dos direitos humanos, recepcionando com status equivalente a uma emenda constitucional, né? Então, essa questão do direito da pessoa com deficiência chega aí em 2007. 2007 foi ali, ontem. Como assim? Né? Isso é tudo para vocês, isso aí é tudo provocação para vocês refletirem. Pode passar, por gentileza. Aí aqui em 2015 a gente tem a promulgada a lei 13.146, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que ela se destina a promover, assegurar as condições de igualdade. E eu trago aqui um capítulo, né, dessa lei, que é o direito da cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer. Então, a lei dita, a gente tem as leis, né, que lindo, mas como é que elas estão sendo executadas? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, a gente tem aqui, a pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao esporte, ao turismo, ao lazer, em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. Pergunta, vocês têm algum colega que vocês estão aí na night, como é que fala hoje? Night? Sei lá como é que fala hoje. A pessoa que está fora do circuito, né? Que está sentado na mesinha de bar com vocês, bebendo. Que seja uma pessoa com deficiência? Que bom, estou vendo um monte de sim aqui. Que conforto, né? Porque às vezes a gente não encontra essas pessoas. Fazer xixi num bar da Lapa é aventura até para o corpo feminino. Né? Então até que tem um adaptador de xixizinho que você põe assim para fazer xixi em pé, porque o negócio é apertado. Pensa num cadeirante. Então quando a gente fala de acessibilidade, é tudo para que a pessoa tenha autonomia, ela se sinta recebida em todos os espaços que estão sendo ofertados, tá ok? Próximo slide, por favor. Mais uma questão de decreto, né, que só trouxe para vocês terem esse material, que fala da questão em relação à reserva de espaços e assentos em teatros, cinemas, auditórios e estádios. Hoje, nas construções mais recentes, e nas outras houve a adaptação. Nesta sala, por exemplo, uma pessoa obesa talvez tivesse dificuldades de sentar. Então, aquelas poltronas mais largas que primeiro vieram nos transportes e hoje estão nos cinemas, né? Não é para a gente ficar à vontade de deitar. É para um corpo que fique à vontade ali.
um corpo que precisa de um espaço maior para sentar, ok? Pode passar, por gentileza. E ainda, né, o que é pessoa com deficiência? Eu trouxe o decreto, né, a lei, para a gente falar desse lugar, tá ok? Mas aí a gente tem muito mais coisa dentro desse lugar. Tratando-se de deficiência, a legislação brasileira define pessoa com deficiência aquela que apresenta de forma permanente a perda ou a anormalidade de sua estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica e que cria incapacidade para desenvolvimento de atividades dentro de um padrão de normalidade considerado para o ser humano. Vamos pausar. Eu não uso o termo normal, eu uso o termo natural. Normas são regras, certo? Falar de normalidade para o ser humano, eu acho que a gente está em um lugar assim, muito perigoso, né? Nós não temos como definir isso. Porém, dentro do padrão científico que essa estrutura aqui foi montada, está dentro dessa coisa do corpo. O corpo que consegue fazer, né, sem nenhuma adaptação, as funções, tá ok? Só para vocês entenderem por que o termo está sendo utilizado aqui, ok? Pode passar, por favor. Ai, passar, pessoa perdida, tanta gente aqui. Está lotado, gente. Tá muita gente. Então, os tipos de deficiência, só para a gente poder pontuar, tá? A deficiência física, a auditiva. Passa um slide, por favor, só para ver se eu botei. Ah, tá ótimo aqui. Mas volta lá. A deficiência física, a visual, a intelectual e a múltipla, ok? Que tem pessoas que possuem, né, um conjunto, né, uma dupla de questões que estão aqui. Pode passar, por favor. Então, eu vou tratar com vocês nesse slide, tá? É um slide que traz as informações mais técnicas. Quais são os tipos de deficiência? Para que eu preciso entender isso? O que nos é desconhecido talvez não aproxime a gente daquilo. O olhar de estranhamento, às vezes, é porque a gente desconhece alguma coisa. Né? Quando a gente acostuma o nosso olhar a alguma coisa, aquilo naturaliza para a gente não vai ter mais esse... Que coisa diferente, né? Desde que, se a gente for estudar a história, a gente vai ver, né? Dos descobrimentos, entre aspas, né? Sempre tinha essa questão de estranhamento, né? Então, o que é a deficiência? Já falamos lá que é a alteração da aparência e tudo e tal. Beleza. Temos a questão sensorial, que é perda total, né? Ou parcial da visão, da audição ou combinação de ambas. Tem pessoas que são surdo-cegas. A adaptação é bem particular, né? Que você trabalha aí com a questão dos sinais, da língua de sinais no corpo, né? Para que a pessoa crie esses códigos de comunicação. A questão da fala, então vamos aprender. A pessoa é surda. Não existe o termo surdo-mudo, é equivocado, ok? Pessoas surdas podem falar, sim. Tá? A linguagem de sinais é uma das linguagens. Para as pessoas surdas falarem, elas precisam ser oralizadas. Oralizadas, elas vão aprender a falar o português e ler o português. A legenda ajuda uma pessoa surda? Nem sempre. Se ele não for oralizado, ele não vai ter a velocidade para a leitura. Se eu pedir para ela traduzir em libras o que ela está falando, ela, vamos supor, eu falo assim, a casa da Renata, né? A casa é da Renata, eu vou na casa da Renata. Em libras é, vou casa Renata. Entende? O intérprete que consegue falar português e fazer linguagem de sinais ao mesmo tempo, eu falei, cansa, gente. Né, o cérebro está codificando sons e imagens. Né? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Né? E a questão da fala. Às vezes, a pessoa tem um problema de fala por uma questão da paralisia cerebral, né? Por um acidente, uma questão... Ou as cordas vocais não funcionam. Então, o termo é surdo. A comunidade surda... em alguns grupos não gostam da palavra pessoa com deficiência. Eles acham que é pejorativo, mas não há nenhum tipo de questão preconceituosa nessa palavra.
Essa palavra, esse conjunto de palavras, né, pessoa com deficiência, foi cunhada junto a um grupo de pessoas que entenderam de ser pessoa com deficiência é uma diversidade. É uma diversidade. Ponto. Né? Mas alguns só gostam de ser chamados de surdos, e ok, a gente respeita de boa, ok? A questão mental, que o padrão intelectual reduzido, né, consideravelmente abaixo da média do normal, aí a gente usa o termo normal pela questão das classificações, né? Por exemplo, sou mãe e observei que com a idade, a criança ela vai aprendendo, né, paulatinamente algumas coisas, pedacinho, 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 até chegar. Mas tem pessoas que param. Então a idade mental dela fica naquele patamar. Então ela não tem essa amplitude que a gente vai conseguindo com o tempo, né? Existem diferentes tipos de inteligência, fiquem tranquilos, né? Eu tenho maior capacidade para arte, mas matemática eu sou uma negação. Existem diferentes inteligências, mas não é isso que a gente está falando aqui. A paralisia cerebral, né? Não sei se vocês já viram, são pessoas às vezes que estão nas cadeiras de rodas, né? E às vezes não conseguem engolir a saliva pela questão neurológica que fica, né, prejudicada. Ela pode acontecer no momento do parto, ou pode acontecer no momento da nossa vida por outras questões. E aí você tem essa limitação psicomotora. Porém, nem todos os casos a pessoa tem déficit cognitivo. Ela não consegue se comunicar. E aí vem as pranchas de comunicação, que eu não vou falar aqui, mas só para vocês saberem que existe uma forma, que é uma prancha com sinais, e a pessoa, hoje em dia tem tecnologia que ela vai com o olho, né? A gente não tem reconhecimento facial para abrir loja, briguei com o mercado, pode falar, briguei com um site aí, que queria que eu botasse a minha cara, queria que eu botasse a minha identidade. Eu falei, não vou colocar, satisfaça-se com a minha careta, né? E aí a questão física, que é a perda ou redução da capacidade motora, engloba vários tipos de limitação, e a múltipla, que é esse conjunto, tá? Em relação à incapacidade e desvantagem, a incapacidade é quando você não consegue, de fato, fazer isso, né, alguma ação, alguma coisa, porque você está incapacitado. E a questão da desvantagem é a questão mais social, que as pessoas sem deficiência têm mais vantagens do que desvantagens, né? Às vezes, para as pessoas que estão aqui, acordar, levantar da cama, botar um chinelo, escovar o dente, pegar um copo d'água, é super easy. Para algumas pessoas não é tão simples assim, né? Então, isso que a gente tem que entender. O que eu acho bem interessante, né, nas palavras aqui da Silvana Cambiaghi, é quando uma pessoa com deficiência está em um ambiente acessível, suas atividades são preservadas e a deficiência não afeta suas funções. Uma situação contrária, alguém sem qualquer deficiência, colocado em um ambiente hostil e inacessível, pode ser considerado deficiente para esse espaço. Qual de vocês aqui fala mandarim? Se eu já... Olha, primeira vez que eu estou na plateia, tem um ser humano que fala. Mandarinzinho, né? Se eu jogar você no aeroporto, na China, não tem nada em inglês, the books on the table, só mandarim, e o cara chega lá, tu tá lascado. Entende? É isso que a pessoa... Tem um vídeo muito bonitinho que eu não trouxe, eu até trouxe no pendrive, se der tempo, depois eu passei, ele tem, sei lá, milímetro de segundo. É que se fosse ao contrário. Se fosse ao contrário. Né? Um mundo adaptado para as pessoas, os livros todos em braille. E aí? Né? Então, sempre está fora da caixinha, Mas vocês estão aqui para revolucionar isso e mudar essa história. Vamos lá. Próximo slide, por favor. Então, dentro do contexto da acessibilidade, hoje a gente vai falar sobre acessibilidade arquitetônica, sem essas barreiras, né, em relação às áreas de acesso, à circulação, à fruição do espaço, os equipamentos e meios de transporte, tanto individual como coletivo. Temos carros que são adaptados, temos ônibus que são adaptados. O BRT é um transporte que, né, estou falando aqui do município do Rio, que a gente está falando aqui, não sei qual a dimensão que esse vídeo vai alcançar, né? É um transporte também adaptado, mas se a gente for falar do trem, já começa a ficar complicado. Tem adaptação em algumas estações, então o cadeirante ele é obrigado
a pegar em Madureira, vamos supor, e tem que descer no Meia, porque depois ele tem como, tem, né? Então, essa questão da arquitetura, ela tem que ser pensada dentro de um espaço, né? Por exemplo, aqui já tem elevador e via elevador, beleza. O elevador entra um cadeirante, o elevador ele tem uma barra lateral, que ele pode se movimentar, o elevador tem braille, né? Tem elevador que conversa com você, fala primeiro andar, segundo andar, né? Não é educação, gente, isso é acessibilidade. Uma dica, tá? Quando o metrô grita o som, né? A pessoa que tem baixa visão, é cega, aquilo é um sinal que está acontecendo alguma coisa, mas geralmente o metrô, como aquela porta é assassina, né? Tem uma pessoa que auxilia. E quando a luz fica piscando na porta, que a pessoa surda ela não consegue escutar. Aquilo também é recurso de acessibilidade, não é para você, indivíduo, sair correndo e ficar preso na porta, tá bom? Aquilo não é assim, é pressa? Não é para isso, tá ok? Acessibilidade comunicacional, sem barreiras da comunicação interpessoal, face a face, língua de sinais. Temos outro intérprete aqui, gente. Trocou. É uma mulher negra, tá com os cabelos curtos, pintados de loiro. Tem um desenho maravilhoso atrás, uns raios no cabelo dela. Ela tá usando um esmalte que eu vou ter que falar que é um rosa, bem chamativo. Um par de óculos, ele tem um contorno azul. Uma blusa bege, a calça jeans e um tênis vermelho, tá? Por que a gente tem outro intérprete de Libras? Porque ela tem um tempo. No máximo meia hora, a gente vai e faz o revezamento. A gente tem que ter aí 2 intérpretes de Libras, tá ok? Bom, acessibilidade comunicacional, então impressa, jornal, revistas, tudo isso você está pensando, os textos em braille. Eu ia trazer o material, mas não trouxe, me perdoem, para vocês poderem sentir o braille, tá? E a questão virtual. Hoje, então, gente, acessibilidade digital, o celular de vocês tem acessibilidade. Vocês já usaram alguma vez? Não, né? Façam isso, é muito interessante. Os sites também, já viram aquelas 2 mãozinhas que ficam no site? Tu clica ali, aí ele vai lá e vai lendo para você. Né? Eu tenho um colega cego na instituição que eu trabalho, que ele é abusadíssimo. Ele joga videogame, ok? E ele faz a leitura, ele tem um aplicativo de braille no celular, óbvio que não tem textura, nesse caso, ele consegue pegar, sentir as bolinhas e vai escrevendo e vai escutando. A agilidade, né? E antes eu tinha dificuldade de entender como é que eles conseguiam escutar tão rápido. Hoje o WhatsApp tem o quê? Acelerador de voz. Aí as pessoas falam, nossa, manda podcast, né? Eu falo, não, as pessoas não têm mais paciência para nada, mas olha como a gente consegue se adaptar. Por que a gente não tem isso há mais tempo? Né? E aqui, a acessibilidade metodológica, que fala da questão dos métodos e técnicas de estudo, onde você pensa, né, de uma forma onde vai englobar todas essas pessoas dentro desses processos, né? Currículo, horário, ergonomia, uma cadeira que o corpo consiga sentar com conforto e tudo e tal. Vamos lá, passando um pouquinho. A instrumental, sem barreiras de instrumentos, utensílios, lápis e réguas, enfim, da vida diária da pessoa. Quem aqui é canhoto? Ninguém? Não? Ninguém? Você? Então, vamos lá. Tem coisa que é difícil, né? Para adaptação. Tem tesoura para canhoto. É caro, né? É caro. Porque a gente tem um pouco número de pessoas canhotas, né? Ela tem uma outra curvatura. O músico também fala, acho que tem que mudar, né? A posição da corda do violão, né? Você tem que mudar. Né? Então, são adaptações que você pensa, essa questão instrumental, não do instrumento de música, o instrumento, eu digo, o objeto em si, né? Uma outra dica, a pessoa que já não fecha mais a mão, né? Por uma questão, né? Ou muscular, artrose, que seja. Pega aquele canudinho da piscina, encaixa a caneta e tudo e tal ali, e a pessoa vai conseguir pegar. Né? Nem tudo precisa ser tão caro. Né? Eu vou falando e vou dando aqui alguns spoilers das outras oficinas, né? Mentidinha, né? Eu fico falando muito. E a acessibilidade programática, sem barreiras invisíveis, embutidas nas políticas públicas, leis, decretos, normas e regulamentos.
né? A gente ainda tem uma ausência de fiscalização em relação a essas questões de normas e regulamentos. Às vezes chegam normas e regulamentos que a gente não consegue entender, é um negócio difícil, né, de ler. As questões das leis, né, que são colocadas, que vêm lá do Ministério da Cultura e chega num fazedor de cultura, o cara não tem essa aptidão de ficar lendo lei, artigo, não sei o que lá. Por que não facilita, né, com um documento mais fácil? E a atitudinal. A atitudinal, para mim, gente, é a acessibilidade mais importante. O que é uma quebra de barreira atitudinal? Chegou uma pessoa aqui com deficiência, ninguém precisa ficar que nem... Tem um desenho animado que um cachorro fica todo louco, o pica-pau perturba tanto que ele fica correndo que nem um louco, que ele não sabe o que ele vai fazer. O que é acessibilidade nesse caso? É você não ter estranhamento, é você entender o outro, a empatia. Isso acontece a partir do momento que você toma conhecimento das coisas. E vocês, como produtores, artistas, vão treinar as suas equipes para não ter nenhum tipo de tratamento que seja preconceituoso. Porque quem é diferente de um grupo, quando chega no lugar, o olhar passa assim, todo mundo olha. Pode ser confortável ou pode não ser confortável. Então, esse olhar já tem que começar a romper. Entra uma pessoa, ok, o que ela precisa, ok, e toca o barco, tá bom? Vamos lá, pode passar. E o que é essa produção cultural acessível? É priorizar e facilitar o livre acesso de idosos e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, assim definidos em legislação específica. Parou em legislação específica para falar o quê? Que hoje a gente tem inclusão de outras pessoas que não estão aqui. As pessoas dentro do TEA, que é o espectro autista, né? Elas estão incluídas agora como pessoas com deficiência. As pessoas também que recebem transplantados também, e tem mais um grupo de pessoas que também está dentro desse lugar, que precisa às vezes de adaptação, né? E as questões das psicossociais também, né? As pessoas precisam de adaptação, né? Às vezes a pessoa, quando está no quadro, né, dentro dessa questão psicológica ou até psiquiátrica mesmo, que não está legal, gente, o mundo toma outra cor e a adaptação também precisa ser pensada para esse grupo de pessoas, tá ok? Em relação ainda à produção, você poder possibilitar essas pessoas o pleno exercício dos seus direitos culturais por meio da adaptação de espaços, equipamentos, transporte, comunicação, né? E avaliando aí, entendendo as limitações físicas, sensoriais ou cognitivas de forma segura, de forma autônoma ou acompanhada. Pode passar, por gentileza. Eu fui assistir uma exposição lá no Museu do Rio, no Mar, né, sobre funk, tudo tá maravilhosa, recomendo. Né, tá muito boa. E uma certa sala estava lá, cuidado, luz estroboscópica. O famoso pisca-pisca. Para certas pessoas isso é uma tortura. Produtores, artistas que estão aqui. Eu não vou poder fazer mais. Cara, você pode fazer o que você quiser, mas você tem que avisar. Classificação etária, você tem luz piscando, né? No parque de diversão que tem um cabum, tá lá, se você pode morrer nesse brinquedo, tá lá escrito, né? É uma recomendação desse tamanho. Eu não vou, porque é uma recomendação daquele tamanho, o que eu vou fazer lá? Pode quebrar sua coluna, pode morrer, você não pode ter... Não tá lá a recomendação de um brinquedo, porque tem risco. É o brinquedo que dá o risco. E a exposição? A exposição tem risco? Não necessariamente, mas ela tem coisas que podem trazer, né, crises nas pessoas. E lidar com crise, talvez a sua equipe não tenha preparo para isso. Como é que vai fazer? Ok? E aí, vamos lá. Vem aqui o que a gente pode disponibilizar numa produção cultural acessível. Audiodescrição, braille, língua de sinais. Braille, vocês já não pegaram nunca uma embalagem com braille? Embalagem de remédio, né? Aquelas bolinhas. É muito mais fácil que língua de sinais, gente. Nem se compara. Né? Audiodescrição, vocês já escutaram falar? Vai ter oficina de audiodescrição aqui, né? Então, eles vão escutar falar, não falar, mas só falando.
A gente fez aqui a nossa descrição. É mais ou menos isso. Mas como vocês vão ter aula, deixa lá para aula, né? A mediação cultural, desenvolvida especificamente para pessoas com limitação intelectual ou mental, não é para ficar falando que nem bebê. Ok? Não é isso. Se eu falasse assim para vocês, chegaram embarcações que vieram de outro lado, né, do planeta e chegaram numa terra desconhecida e viram pessoas. Já todo o negócio está começando. Você fala assim, gente, vem um pessoal do outro lado, tá? Um país chamado Portugal e chegou aqui no Brasil com barco e descobriram o Brasil, que era uma coisa que ninguém conhecia. Eu falei a mesma coisa. Mas eu não falei. Vem um barquinho, né? Não, é simplificar a linguagem, ok? É isso. Desenvolvimento de páginas de internet com recurso de acessibilidade digital. Hoje, né, os aplicativos, o próprio Instagram, pode falar? Sim, por favor. As redes sociais, elas permitem que vocês tenham os recursos de acessibilidade. As legendas, né? Antes você tinha que ter um aplicativo, eles já estão colocando dentro. Ainda não tem a janela de Libras, né? Você tem que gravar o videozinho e fazer a edição, né? Mas já tem lá os recursos de acessibilidade. Você, na sua foto, você pode informar o que tem na imagem e a pessoa cega consegue, né, ver a sua imagem. Eliminação de barreiras físicas, rampa de acesso, portas amplas, elevador, banheiro adaptado, local reservado para cadeirantes, enfim. Rampa de acesso, pode passar, por gentileza. A rampa, gente, ela tem a questão relativa a uma norma que a gente vai dar uma olhadinha, como a gente vai tratar da questão arquitetônica. Estou dando uma questão bem introdutória para vocês. Ah, tem rampa. Legal. Agora pede para o cadeirante subir sozinho uma rampa. Se ele não conseguir subir sozinho, aquela rampa está completamente equivocada. Tem rampa que para a gente subir, a gente já faz assim, né? Parece que está subindo o pico da montanha. Existe uma lógica. Aqui no Rio, vocês podem ver que as passarelas novas, em frente ao INTO do BRT, ela vai lá embaixo, para e volta, e volta, né? Porque tem uma lógica isso. Para que a pessoa tenha o impulso de ter a autonomia, de subir a rampa sozinha, descansar. Isso se chama desenho universal. A gente vai falar rapidinho, né? Na casa de vocês tem uma coisa que é um desenho universal ou não. Aqui não dá para eu mostrar. Mas eu vou mostrar depois aqui na imagem. Vamos lá. Aqui, já passou? Né? Aqui fala essa questão de pensar e organizar um projeto. Vou deixar para vocês como informação, né? Entender demandas, oportunidades, mas fica como informação, né? Que sai de escrita de projeto, só para ficar aí como informação para vocês, pode passar. E aqui eu só dei um recorte, não vou ler isso, né? A Lari falou da questão da lei de incentivo, então está aqui, tá? Eu trouxe a atual instrução normativa desse ano, né? Lá no capítulo 6, na seção 1, falando das medidas de acessibilidade. Então, queridos e queridas, não dá mais para ficar tapando o sol com uma peneira, tá? A peneira está desgraçada, acabou. Tem que ter, sim. O seu projeto vai ser aprovado com isso. E quando você for entregar a prestação de contas, eles vão querer saber onde é que você fez. Então, registra tudo, entrevista as pessoas, capricha, mas executa aquilo que você se propôs a fazer. Pode passar, por gentileza. Olha o desenho universal, né? E o desenho universal, a gente pensa uma área, a gente pensa uma estrutura, a gente está entrando na questão da arquitetura, né? A gente pensa um espaço e ele não destaca a pessoa com deficiência. Todas as pessoas podem utilizar. A passarela, tranquilo, né? Todo mundo pode utilizar. Isso é um desenho universal, ok? Pede-se sempre que pense dessa forma, mas nem sempre é possível, né? Nem sempre é possível. Então, essa questão do desenho universal, eu acho que eu consegui abranger o que está escrito aqui, né? Sem espaço exclusivo, pode passar. Aqui a gente tem um exemplo que eu peguei do dia a dia, que são as torneiras, né?
Por que estão riscados aqui os desenhos das torneiras de bolinha? Esse movimento aqui, né? Para quem não tem as mãos, para quem está imobilizado, para quem tem tendinite, para quem tem artrose, artrite, isso aqui, ó, não funciona. Agora, se eu tenho alavanca, eu vou com queixo, eu vou com ombro, eu vou com dedinho, eu vou com nariz, eu vou com pé. Vocês devem conhecer uma bailarina moça brasileira, que inclusive está lá fora, que ela não tem os braços. Foi para a França, inclusive, participou da abertura da Paralimpíada, dançou com balé lá no Corpo de Balé da França, né, fizeram um ato para ela dançar. Você deveria conhecer. Vou botar na sua lista, né? E tá lá, né? Maquiagem ela que faz. Gente, eu não sei me maquiar. Ela tá arrependo. Tudo com os pés, ok? E a torneira, para ela, aí a maçaneta facilita, né? A bolinha não funcionaria. Pode passar, por favor? Olha que exemplo lindo de desenho universal. Não é no Brasil, não, tá, gente? Esse não é no Brasil, tá? Não precisou... Ah, tem acessibilidade. Olha que lindo isso aqui, né? Pode passar. Então, em relação a essa questão do desenho universal, a gente pensa nele, né? Para as pessoas que têm dificuldade com algum recurso, têm dificuldade com a maioria dos recursos, é incapaz de usar os recursos que a gente está oferecendo, né? Ou ainda tem pouca dificuldade com todos os recursos. Isso aqui é o grupo de pessoas, né, que estão incluídas dentro dessa questão do desenho universal. Pode passar. Eu estou correndo um pouquinho por conta do horário, tá? Eu não sei nem que tempo a gente tem aí. Olha aí, gente. Fala pra cacete. E os 7 princípios do desenho universal, só para a gente entender, o uso equitativo, né? O design pode ser usado por pessoas com diferentes graus de habilidade. Aí dá um exemplo aqui. Assentos adaptáveis em áreas como arenas esportivas e teatros. Ó, porta com sensor que abre automaticamente. A gente é criança, a gente fica para lá e para lá. Ei, abriu. Ei, fechou. Ei, abriu. Né, fechou. Essa porta, total acessibilidade. Ela leu a presença e passa. Não precisa tocar nada, né? Isso se chama uso equitativo, que é equitativo, todos usando da mesma forma. Próximo, por favor. Flexibilidade no uso. O design acomoda uma ampla gama de preferências e habilidades individuais. Tesouras que podem ser usadas em ambas as mãos, estava falando a questão, né? De ser canhoto. Caixa eletrônico com feedback visual, tátil, auditivo, né? Tem essa flexibilidade de uso. Vocês já viram caixas eletrônicas que tem uma entradinha para fone? Né? Tem a tecla, tem braille, né? No Bradesco, acho que eles mudaram isso. No Bradesco, na época, né, que eu tinha contado lá, cada tecla tinha um som. Eu falei, gente, se o cara é MacGyver, pegou tua senha, né? Lindamente, né? E berrava, passa na rua, você já falava tua senha, né? Enfim, agora eles botaram um tom só. Não pode ser música, porque, cara, né, é complicado isso. Mas, enfim. Uso simples e intuitivo, que é o princípio 3, né, vai ser fácil de entender. Uma esteira ou escada rolante em espaço público. É fácil de você entender que aquilo é para subir e entender. Nada de complicar, né? Próximo princípio, por favor. Informações de fácil percepção. Né? O design comunica a informação de forma efetiva, independente das condições do ambiente ou das habilidades do usuário. Dicas e instruções táteis, visuais, auditivas em um termostato, por exemplo, informando que ali tem calor. Aqui, né? Se o prédio tivesse acessibilidade, saindo do elevador, teria que ter o piso tátil. Aqui na porta já teria que ter, né, uma legendazinha em braille para saber que era auditório, né? E aí você já está dando essas informações. Né? E aqui está falando aqui, sinalização redundante em aeroportos, estações de trem, por exemplo, comunicação por voz e visual. Naquele aeroporto, né? Voo, não sei o que lá. Portão, não sei o que. Né? Então tá lá o portão, uma placa imensa, uma seta apontando. A gente sempre se perde, né? Não tem outro jeito, né?
A seta imensa, assim, shopping. Tem um shopping aqui no Rio de Janeiro que eu nunca acho bonito. Não vou falar porque está sendo filmado, não vai me processar. Né? Não, a placa não rola, não funciona. Então tem que ser uma coisa, é ali. Né? Eventos abertos, por exemplo, tivemos agora o Rock in Rio. Depois eu vou ver os influencers, né, pessoas com deficiência que eu sigo, para saber como é que foi a presença deles lá. Se de fato estava fácil chegar aos lugares. Banheiro, pá, é ali. Né? Isso que ele está falando aqui. A tolerância ao erro. Né? O projeto deve minimizar os perigos e as consequências adversas de ações acidentais ou não intencionais. Por exemplo, chave de carro que pode ser facilmente inserida na fechadura em ambas posições. Desfazer em programas de software que permite que o usuário corrija um erro, né, sem ser penalizado. Né, que às vezes você errou um negócio, pronto, apagou o programa todo. Né, são questões aqui que estão falando. Próximo princípio, baixo esforço físico, né, maçanetas do tipo alavanca, como nós falamos. E o último, que é o dimensionamento e espaço para aproximação e uso. O ambiente ou elemento espacial deve ter dimensão e espaço apropriado para aproximação. Exemplo, portas de estação do metrô dimensionadas em função do fluxo, de forma que acomodem todos os usuários. Né? Caixas de correio, lixos, de controles, dianteiros e espaços que você consiga ter acesso. Se vocês forem montar uma exposição, entender que isso tem que ser pensado de forma que todas as pessoas possam ver. Baixa estatura. Né? Às vezes o balcão de atendimento chega. Eu sou uma pessoa dentro dos princípios, né, relativos à questão de altura e tudo e tal. Se eu for para Noruega, né, para a Islândia, onde viviam os vikings, lá eu sou considerada uma pessoa de baixa estatura. Porque é pela média da altura das pessoas. Lá todo mundo tem 1,90 m, tem 1,50 m, imagina, né? Então, o mundo lá é adaptado para aqueles tipos de corpos. Né? Então, tem lugar que tu chega que o balcão de atendimento, se for um lugar que é preservado, que tem questão aí de memória e tudo e tal, antigo, aí é mais ainda, tá? A escadaria, tudo alto, tudo gigante, aqueles prédios, né? Pé direito alto, pode passar, por gentileza. E aqui é um mapa, né? Mostrando essa questão do que nós falamos anteriormente, né? Dos 7 princípios, né? A questão do uso simples, a informação de fácil percepção, uso flexível, só para vocês entenderem em imagem o que nós falamos em texto. Pode passar. E aqui vem, como a gente está falando de arquitetura, né, a gente está falando sobre isso, existe uma norma, aí sim, a gente precisa de norma, que é a 9050, que trata das questões de estruturação de espaço, de carros, de transporte. Aí eu destaquei aqui, né, a acessibilidade e edificação de mobiliários, espaços e equipamentos urbanos. Então, NBR, para quem não sabe, né, é a norma brasileira, que tem aí as normas da BNT. Normas da BNT não são só para o TCC, gente, elas existem para muitas coisas na nossa vida. Né, falar BNT perturba, né? Olha o TCC, mas não. Elas servem para tudo. Nessa cadeira que vocês estão sentados, né, equipamentos que a gente está usando, existem normas, tá ok? Pode passar, por gentileza. E a 9050, ela serve para quê? Uma norma de acessibilidade no meio urbano. A criação dela, aqui é um históricozinho que eu trouxe, tá? Para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, para idosos, gestantes. Vocês estão entendendo isso? Recém-operados, obesos, qualquer um que não se sinta suficientemente incluso no espaço urbano. A norma de acessibilidade traz essas recomendações sobre como construir e também reformar edificações acessíveis com ênfase em alguns pontos. Dimensionamento de cômodos, rampas de acesso, sinalização vertical e horizontal. Estou falando muito rápido? Não, desculpa, porque às vezes eu vou acelerando. Né? E aí você vai ver nessa norma as orientações da altura da rampa, por que a porta tem que ser larga para poder passar a cadeira de rodas, certo? O elevador aqui é acessível, mas acessível seria se ele permitisse que o cadeirante entrasse de frente e saísse de frente. Ele tem que fazer a curva dentro. Mas, tudo bem, tem o elevador, tá? A gente tem essa questão também de ter um pouco aí de maleabilidade, de entender o que está sendo ofertado. Não sei aqui quem já engravidou, né? Quem já teve bebê, eu tive.
A barriga impossibilita a gente de algumas coisas. Subir no ônibus é quase Olimpíada, tu segura aqui, carrinho de bebê, carro na calçada. Né? Isso tudo a gente tem que pensar também como pessoas que precisam de recursos, de espaço. Tá ok? Pode passar, por favor. E aí a gente fala da escolha do local, né? Quando vocês vão escolher o local, o que é necessário ver? Acessibilidade. Vocês escolheram fazer o evento aqui. Se não tivesse elevador... A gente não ia fazer aqui. Eu procurei vocês lá embaixo. Eu falei, eles devem estar aqui embaixo. Mas a pessoa é meio desatenta, estava escrito auditório no cartaz. Então, eu não li o cartaz direito. Eu falei, bom, a Hilária foi me salvar, né? E elevador, ok, é isso, tá? Precisa ter todos os recursos. Se a gente está falando de arquitetura, a gente está tratando diretamente das pessoas que têm questão com mobilidade. E aí sim, vocês têm que pensar. Tem que ter, sim, recurso. Rampa, o elevador. Eu tenho um prédio histórico. Tá. Então, como é que a gente vai fazer? Se eu sou o gestor desse espaço. Vai pensar em colocar um elevadorzinho externo. Tá? Eu já vi em vários prédios aí que, por exemplo, o Museu da República, ele tem um elevador escondidinho. O elevador ele não mudou a estética, o IFAM não puxou a orelha. O elevador tem uma parede de madeira, que é tipo um paredão, que parece que é a decoração da casa, tá lá. Para a pessoa cadeirante visitar o segundo andar. Em Petrópolis, eu levo meus alunos, aproveito para passear, né? Casa Santos Dumont, não sei se vocês conhecem, fica num lugar mais alto, é uma casa completamente de cientista, né? A escada você tem que subir com os pés separados, assim, um pé em cada degrau, os degraus eles têm, são espaços. Santos Dumont era um cara bem, como é que fala? A pessoa que tem... Não, também, era um cientista, mas quando a pessoa tem um negócio, número 13, como é que é? Não esqueci o nome disso. Supersticioso, obrigada. Então, você tinha que começar com o pé direito. A escada você só pode começar com o pé direito. Né? Essa escada, para quem tem problema de mobilidade, abstrai. Cadeirante, passou o tempo, eles conseguiram transformar a casa acessível para cadeirante. Botaram o elevador na área externa. E como a casa é pequititita, o cara entra no andar de cima, onde é o quarto, dá para ele ver o banho, dá para ele ver a sala, dá para ele ver tudo. Fizeram uma maquete tátil, só que desvincularam de uma sala que era separada de acessibilidade, voltaram na casa do santo lá dentro da casa e diz que não pode tocar. Falei, não entendi isso, mas tudo bem. Né? Aí, vamos pensar direitinho, tá? Vocês precisam mudar isso. Bom, então a escolha do local tem essa visita técnica, onde vocês precisam entender o que tem possível. Renata, você está falando de público. Beleza. E para o artista? E o camarim, galerinha? E o camarim? Só teve uma casa que eu fui ver aqui, né, estágio para os alunos. Fui no Vivo Rio, né, a entrada do Vivo Rio por trás, eu conheci os bastidores e tudo e tal. Fiquei encantada, né? É engraçado que a visão do palco, né, você vê a plateia muito perto, é engraçado, né? Parece que é tudo muito longe. E é tudo largo, espaçoso. Eu falei, massa. Eu fui a um show do Paralamas, o Herbert já estava cadeirante, no evento que o Sesc fez em Friburgo. Ele estava lá no palco. Rua. Então, quando a gente pensar em acessibilidade, dessa forma arquitetônica, é pensar também nisso, tá? Nós temos hoje banheiros acessíveis, que são esses banheiros remotos, né? Eu fui no Arte Rio e estava lá, banheiro para cadeirante. Bonitão, Arte Rio, banheiro do Arte Rio, chique, né? Todos os banheiros assim, alto nível, estava lá o banheiro para cadeirante. Se é arquitetônico, a gente está falando de espaço, para as questões de mobilidade, ok? Pode passar. Aqui tem uma imagem tirada da norma da BNT. Essa norma passei para a Lari, tá? Consegui baixar. Ela teve uma atualização em 2006,
2005. Essa atualização de 2005 é só uma errata, alguma coisa que eu não me recordo. Essa aí você tem que pagar 300 e poucos reais. Mas é porque eu tenho para vocês, tem bastante coisa, tá? Se vocês se interessarem, tem esse material de consulta para vocês. Então, aqui está um exemplo, né? Como tem que ficar o cadeirante, ele pode ficar na primeira fila, pode ficar na última fila, como pode ficar entre as filas. Não precisa ficar destacado, ok? Pode passar, por favor. E aqui é uma outra coisa de construção, né? De pensar da altura. Ai, Renata, eu vou ter que saber de ângulo, de visão. Eu falei, gente, vocês vão contratar um profissional, né? Que vai pensar o espaço. E vocês vão entender que tem essa dimensão de altura de palco. Todos nós aqui já fomos um teatro que não foi muito bem elaborado e alguém ficou na nossa frente. Eu sou uma pessoa que todo mundo fica na minha frente por causa da minha, né? Eu sou pequenininha, né? Não tem muito jeito. Mas essa questão da altura, do campo de visão, isso tudo é pensado dentro dessas questões da acessibilidade. Ok? Tá aqui. Outro ponto a se levar é o ângulo de visibilidade. O local escolhido tem que permitir que a pessoa consiga enxergar o que está acontecendo. A ilustração traz aqui um cadeirante, né? Eu não trouxe a parte de exposição porque a gente está tratando das questões relativas à peça teatral, né? Que ela não possa acontecer dentro de um outro espaço, né? Pode passar, por gentileza. Em questão à área reservada, isso também vai de encontro com a visita prévia que vocês vão fazer. Existe uma área reservada para as pessoas? Se não existe, como é que eu vou pensar essas áreas reservadas? O Rock in Rio tem área reservada para cadeirante. Os cinemas hoje têm área reservada. Mas essa pessoa, ela vai ficar isolada? E aí? Essa área reservada tem que permitir que ela tenha o acompanhante. É sempre bom, né? Tá com um amiguinho, namorado, peguete, namorado, que seja lá, né? Seus pares. Por que essas pessoas não saem acompanhadas? Que é isso? Né? Sim, temos que pensar o espaço. Esse espaço tem que sempre pensar de uma forma coletiva. A gente está querendo que a pessoa participe da forma que todo mundo está participando. Tá ok? Pode passar. E aqui tem uma tabela, tá? É do Guia de Acessibilidade de Eventos, onde informa quantos assentos vocês precisam, né, ofertar pela quantidade de números de assentos que vocês possuem. Tem uma tabela com uma porcentagem que informa, sei lá, de 51 a 100 pessoas, 100 lugares, 3 cadeiras, 3 espaços para pessoas cadeirantes, um assento para pessoa com mobilidade reduzida e um assento para pessoas obesas. Isso é obrigatoriedade. Você pode ter mais, fica à vontade em relação a isso. Ok? Então, essa questão técnica também está aqui colocada para vocês. Pode passar. O que é importante, que eu já falei? Deixar essas cadeiras comuns para os acompanhantes, das pessoas que usam cadeira de rodas. Lembrar de posicionar a área reservada em local que permita as pessoas participarem do evento com o restante do público. Eu tenho, a pessoa fica lá. Isso é ruimzaço, cara. Tem que estar todo mundo junto, tá ok? Recomenda também que esse espaço seja exclusivo para pessoas com deficiência e seus acompanhantes, como explicado anteriormente. E um ponto que eu quero destacar aqui é que você não vai precisar... Chegou um cadeirante aqui. Oi, você cadeirante, vem aqui. Não, gente. Tá? Não faz isso. A pessoa que tem que se declarar e falar. Você pode falar assim, olha, nós temos lugares variados aqui, fica à vontade, escolha o seu lugar. Vai estar demarcado, vai ter reservado. Acabou. Precisa chamar, Ou você, não, para. Deixa a pessoa falar e tudo e tal, porque para ela... Uma dica, não coloca a mão na cadeira de rodas de ninguém, tá? Sem pedir permissão. É o corpo dele. Vai ajudar uma pessoa cega? Pergunta assim, quer ajuda? Não coloca a mão nas pessoas. Sem pedir. Tô tirando pela gente. Chega alguém na... Carioca, assim, chegou, botou a mão no ombro, já gela, já desmaia, A gente tem uma relação, assim, a questão do respeito,
E se a pessoa falar não quer ajuda, ela não está te ofendendo, ela não quer ajuda, gente. Quem disse que ela precisa de ajuda, né? Então, a cadeira faz parte do corpo. E o corpo de uma pessoa com deficiência é o corpo da pessoa e ela tem os mesmos direitos que nós temos. Um intervalo rapidinho. No meu curso de especialização, eu tive uma professora com paralisia cerebral. E ela falava slow motion mesmo, né? Ela conseguia andar, né? Mas ela falava bem devagar, muita coisa. No início, a gente ficou tenso, mas depois a gente abstraiu. E ela se sacaneando, que eu acho assim, muito interessante, todos os professores se sacaneavam o tempo todo, né? Dentro das suas deficiências. Ela falou, gente, eu fui pegar um ônibus, né? E eu subo devagar. E o pessoal estava reclamando. Aí o cara, para me ajudar, me empurrou, mas me empurrou pela bunda. Até eu virar e reclamar com ele, eu ia apanhar, não me deixei pra lá. Porque assim, até eu virar, até eu falar, e deixei pra lá. A intenção do cara, né, não podia pegar em outra parte, né, mas assim, né, podia ter empurrado e tal, mas vamos supor que ele quis ajudar. Não pode, pede, quer ajuda, né? Ele quis pressa dele, né? Mas ele poderia, sim, precisa de ajuda. Então, pode esperar um bocadinho, né, gente? O que é um minuto na nossa vida, né? Se você está na Olimpíada, um minuto significa muito, né? Milésimos de segundo. Pode passar, por favor? Em relação aos espaços culturais, né? Falando aqui da questão arquitetônica. Todas as escadas e rampas devem ter corrimão dos dois lados, e com duas alturas, tá? Para facilitar para as pessoas de baixa estatura ou em cadeiras de rodas. O que é um corrimão com duas alturas? Imagina aqui um biscoito de maisena, tá? Imagina aqui um biscoito de maisena, tá? E é no meio dele uma linha, ok? Eu tenho o quê? 1, 2, 3 alturas. Um design bonito, né? Vai ficar com 3 alturas, porque aqui eu vou ter uma haste, aqui eu vou ter outra, aqui eu vou ter outra. Tranquilo. O baixinho pega aqui, o mediano pega aqui, o altão pega aqui. O cadeirante tem que ter também, né, a questão Ih, gente, eu esqueço o nome do negócio do corrimão, para poder, de repente, um impulso. Ok? As portas devem ter largura para as pessoas com cadeira de rodas e obesas. O mobiliário que considera as diferenças do indivíduo, estaturas baixas, como já falei, cadeira de rodas, pessoas com mobilidade reduzida, pode passar. Projeto arquitetônico e expográfico livre de barreiras de acesso, circulação e fruição. Arquitetônico, ok, esse espaço aqui foi pensado por um arquiteto e tal. O que é expográfico? Pensar no espaço expográfico é o espaço da exposição, né? Então, às vezes, é muito legal, tem uma porta super larga, a pessoa entra e não consegue passar. O que adianta? Loja com rampa, cheia de arara, nem a gente consegue passar. Entende? Não, é essa questão de entender o espaço interno e esse espaço interno permitir também a circulação. A mobilidade do espaço deve ser fácil, corredor amplo, rampas de acordo com a norma. Pisos e passarelas devem ser preferencialmente planos e antiderrapantes. Balcão, bilheteria, bebedouro, mesas de apoio, deve ter numa altura apropriada. Vocês já viram bebedouro com acessibilidade? Ele é mais baixo. No mar tem, tá? Ele é mais baixo, ele tem a botoeira em braille, né? E ela na lateral, para as pessoas de baixa estatura. Aeroporto, né? Quando eu sempre estudei em escola pública, imagino, era aquele bebedouro de ferro, a boquinha tentando, né, chegar naquela pontinha daqueles bebedouros antigos, né? Acho que nem tem mais, nem sei se ainda tem mais. Ainda tem, né? E assim, muito alto. Não? E olha que loucura, gente. Um monte de criança, um bebedouro daquela altura. Olha como é que a gente demora, né, a entender as coisas, né? É muito doido ser humano, mas enfim, pode passar, moça. Passou já. Elevador, botoeira em braille, sinal sonoro, como nós falamos no comecinho.
Se tiver o ascensorista, pessoa educadinha, que vai saber atender uma pessoa com deficiência, treinada, né? Ficar fazendo perguntas pessoais, enfim. Layout ergonômico, espaço para pausa, descanso, bebedouros com copos, banheiros, trocadores em alturas acessíveis, espaço para amamentação. Cadeirantes podem ser pai e mãe e podem levar os seus filhos aos lugares e eles querem trocar a fralda dos seus filhos. Não é? Cadê? Botar trocador em banheiro, já fizeram o banheiro família no shopping, né? Já começou a melhorar, mas já teve polêmica, eu vou entrar nessa polêmica aqui, enfim, está lá. Pula essa parte, né? Disposição de elementos de comunicação, informação em posições adequadas, sempre está falando aqui, baixa estatura, baixa visão, para deficiência visual, auditivo, pessoas com equipamentos com mobilidade, que às vezes tem, eu não trouxe aqui foto, né? A pessoa que chega, né, com a bengala, que está ali procurando, né, o espaço, ou pessoas idosas, tudo e tal, que tem aqueles andadores, eles tornam um corpo mais largo, né? Então você tem que ter um espaço para que isso possa passar. Pode passar. A sinalização podotátil. Vocês já viram piso tátil? Sabe a diferença do biscoitinho de maisena para bolinha? Não? E o biscoito de maisena, né? Para tudo, né? Porque é o formato, né, gente? Biscoito de maisena, vem, vai caminhando. Bolinha, vai mudar. Vai mudar o sentido. Saca? Ou tem uma placa na frente, ou ali acabou alguma coisa. Então, para a pessoa cega que está tateando aquilo, ela vai sentir que houve uma mudança. Ok? A sinalização auditiva, né? Um sensor sonoro de presença. Existem lojas que quando você entra, toca, né, um negócio, né, um sensor. Antigamente o macaquinho ficava na porta, que tu abria, o bichinho tremia todo, falava, um negócio assim. É um sensor de presença. Né? Aquela questão da porta que abre, é um sensor de presença. Né? Oferecer cadeira de rodas e carrinhos motorizados para uso interno. Alguns festivais já estão fazendo isso, ou cobrando, ou gratuitamente. Isso é um facilitador, né, que você adapta isso. É tipo uma motinho que você adapta na cadeira de rodas e a pessoa consegue andar. E a pessoa que tem mobilidade reduzida, obesidade, aluga, né, tipo um carrinho e tudo e tal, e vai andando. Tem shopping também que já tem isso, né? Sinalização de entrada e saída de acesso, sanitários e serviços devem estar claramente identificados, com corpo de letra grande, com contraste, placas em braille e pictogramas. O que são pictogramas, pessoas? Aquilo ali é um pictograma. Tá? Aviso, proibido comer. O que é o pictograma? Aquele símbolozinho ali vermelho, com a garrafinha de água, alguma coisa, um hambúrguerzinho cortado. Pictogramas são esses sinais que em qualquer lugar do planeta você vai entender esse sinal, tá? Bonequinho de barriguinha, grávida, bonequinho na cadeirinha, pessoa cadeirante, tá? É isso, tá ok? Pode passar, por gentileza. Providenciar a baía de descanso e potes de água para cães guias. Que delícia, né, gente? Eu tenho problema com cão guia, que não pode fazer carinho, porque eles estão trabalhando. Mas é um Golden Retriever. Como é que você não vai fazer carinho no Golden Retriever? E eles não fazem, são super secos, tá? São treinados para isso. Imagina uma pessoa cega chega em casa, o cachorro ele vai fazer festa correndo, acidente na certa, ok? Manter sempre sanitário acessível, destrancado, pronto para uso. As pessoas têm o sanitário acessível para ser reservatório de material de limpeza, gente. Erradíssimo. Dor de barriga não tem hora para avisar. A pessoa cadeirante, né? Quer fazer xixi, quer outra coisa, mas tem que estar, o banheiro está lá para ser usado como os outros, ok? Cuidar para que os níveis de iluminação no espaço de circulação e leitura, exposição e salas multiuso sejam suficientes para uma boa acuidade visual. Ok, Renata, a gente está falando aqui de teatro, a gente está falando aqui de peça teatral, mas isso tudo que eu estou trazendo para vocês são os espaços que vão receber esses espetáculos. Entende? A gente está falando desse entorno. Dentro do espetáculo, você tem que pensar lá no camarim. Se você tiver um cadeirante, você está pensando nessas questões.
Por que a questão da iluminação, né? Porque as pessoas às vezes têm essa dificuldade, né, de enxergar. Elas precisam dessa adaptação, tá? Se a sua exposição, se o seu espetáculo tem uma luz âmbar, tem uma coisa mais escura, não sei o que lá, papapá, lá, a audiodescrição vai dar conta, né, de falar o que está acontecendo, as pessoas que não enxergam, ok? E vaga reservada em estacionamento. Pode passar. Reservar ao menos um sanitário acessível com trocadores adaptados, nós já falamos. Rota de circulação livre de barreiras em áreas, né, com áreas de rastreamento. Design de espaços com elementos arquitetônicos contrastantes, piso claro, mobiliário escuro, painel escuro, né, porque existem alguns tipos de deficiência visual que você, se tiver tudo da mesma cor, você não consegue identificar. Fica tudo plano. Todos nós já passamos por isso. Um exemplo muito prático. Escada rolante parada, que não tem aquela listinha. Quando você desce, parece que você está descendo uma coisa plana. Aí tu começa a marchar para poder sentir o degrau. Porque o seu campo visual, ele perde, né? É isso. É isso que eles estão falando. Tá, ok? Iluminação difusa e adequada, natural ou artificial. E cuidado com os efeitos visuais e sonoros que possam causar reação psicológica ou violenta ou surtos, né? Então, isso está dentro toda dessa estrutura, né, de preparar tecnicamente esse espaço para algumas pessoas. Vamos lá? Em relação ao atendimento, isso vai mais para uma questão de serviços gerais que são oferecidos, né? Como é uma primeira aula, eu achei interessante a gente falar sobre isso, que você pode informar que tem áreas reservadas, tem uma área de embarque e desembarque, tem audiodescrição, banheiros e tudo e tal. Estenotipia, não sei se vocês vão falar sobre isso, né? Estenotipia é como se fosse um closed caption, tá? É como se fosse um closed caption. A diferença é que é um equipamento que antigamente, a estenotipia tem muitos em filmes americanos, aquela pessoa que fica ali clicando numa maquininha na frente do juiz, do júri. Então ela vai apertando ali aquele textinho, isso é mesozoico, né? Hoje é um microfone que capta a voz e ele vai legendando. É tipo um closed caption, mas ele tem uma acuidade melhor, ele tem um sensor melhor. Mas pede-se que a pessoa tenha uma boa dicção e fale pausadamente, porque aí a pessoa vai conseguir ler aquilo de uma forma mais tranquila, ok? Vamos lá, pode passar. E aí, o que vocês precisam pensar? Isso aí já pensando de uma forma geral, né, para um projeto, seja ele de artes cênicas, né, enfim, que é que vocês estão trabalhando aqui. Tenha sempre a presença de um consultor em acessibilidade cultural. Temos aqui a Lari, né? Tem que ter esse consultor. Esse consultor em acessibilidade cultural pede-se que seja, né, uma pessoa, às vezes, com deficiência, porque ela vai te falar do seu lugar de fala, em relação, né, nós temos consultores em acessibilidade, principalmente em descrição de pessoas cegas, que vão falar, né, se está bom ou não, né. Instalação de rampas de acesso, instalação de corrimão, piso podotátil, assim, adaptação de portas, todos os serviços que vocês precisam pensar para um orçamento, tá? Renata, eu vou precisar pensar no elevador com braille, doutora, calma, gente, né? Isso aqui é uma lista de serviços que podem ser pensados, não necessariamente todos, ok? E ao mesmo tempo fica como um checklist para vocês entenderem o que precisa ter no espaço, tá? Pode passar. E ainda vem sanitários, audioguia, mapa tátil, maquete, né? A maquete é uma coisa bem legal também. Uma dica aí, né, para o pessoal que vai falar de audiodescrição e tudo e tal, se vocês forem pensar nas pessoas com baixa visão e cegas para peça teatral, sugiro que, além da audiodescrição, vocês levem essas pessoas até o palco, para que elas possam escutar os personagens e tocar nos personagens. Os personagens têm que se descrever, para que elas possam ter a mesma visão que vocês vão ter quando estiverem assistindo a peça. Ok? Ah, vou falar que é verde, vai. Vou falar que é amarelo, vai. Problema nenhum. Tá, ok? Pode passar. São todos os serviços que eu falei para vocês. Eu estou destacando alguns aqui
que talvez seja importante, intérprete de Libras, a janela de Libras, as faixas contrastantes nós já falamos, pode passar. E aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de projetos culturais acessíveis. Aqui é o grupo Giradança, né? Por que eu trouxe esse grupo? Porque é um corpo de baile que tem pessoas cadeirantes. Então, eles precisam de um palco que forneça isso e de um camarim também que forneça estrutura, tá? Recomendo esse grupo, porque eles são maravilhosos. Pode falar? Pode passar? E eu trouxe o exemplo do Museu do Futebol, né, que é um museu que ele foi projetado em São Paulo. Eu só acho que ele fica embaixo do Pacaembu, eu acho, né? Pacaembu, né? E ele foi pensado pela Amanda Tojal, essa mulher que está aqui ao fundo nessa foto. A gente vê aqui nessa foto, né, pessoas cegas tocando a maquete. E reparem que a maquete, ela é a maquete do entorno da cidade. Ah, para que isso? Eu falei, ué, gente, você não está vendo e o outro também pode ver. Ele entender a dimensão, né, do estádio, a dimensão da cidade. Então, tem lá gratuidade para pessoas com deficiência, acesso a todos os andares por meio de escada, fixa ou escada rolante, elevador para cadeirante, carrinho de bebê e pessoas com dificuldade de locomoção, banheiro acessível em todos os andares e com fraldades nos banheiros unissex. Telefone para surdos, esse telefone acredito que hoje em dia talvez a gente não tenha mais esse uso, porque o celular ele dá conta, né, da chamada de vídeo, onde a conversa rola solta. Esse pessoal fofoca pra cacete, eu tenho trauma dessa galera, porque ele pegava muito ônibus ali em cima, em Laranjeiras, na Cosme Velho, lá tem o Ines, né, eles olham pra tua cara e começam a fofocar, e você não entende nada, né, problema seu que não aprendeu a segunda língua do Brasil, que é o meu caso, né. Telefones para surdos, internet gratuita, audioguia. Isso é para exposição, né, ao audioguia. Pode passar. Não sei se vocês já foram a algum lugar que tinha um audioguia, né? O audioguia é diferente da audiodescrição, tá? Audioguia, ele vai falar da obra, do tempo da obra, quem fez a obra. A audiodescrição vai falar como é a obra. Ok? Ainda o catálogo, eu ia trazer o catálogo em braille, esqueci. Para vocês poderem tocar e ver como é que é. É um catálogo assim, tem que ter bala na agulha porque é caro, né? Uma impressão totalmente especial. Tem o braille, tem as imagens todas em textura, né? Jogos e materiais acessíveis, há vagas exclusivas para as pessoas, né? No estacionamento próximo. Vocês estão vendo aí um elevador, né, acessível, que ele foi colocado no meio do prédio, né, um elevador de vidro, pode passar. Aí fala da gratuidade, fala a questão, acho que eu repeti algumas coisas aqui, desculpa. E aqui a gente tem um senhor, né, sendo levado por uma guia, e ele está usando lá a bengala dele. Temos aí, né, o piso tátil no chão. Observe que ele tem um momento de mudança de sentido, né, para passar. Uma maquete tátil da Pinacoteca de São Paulo, que também tem aí maravilhas em relação a isso. Pode passar. Aí um detalhe da legenda, né, da maquete tátil. Pode passar. Aí eu trouxe a questão de mobiliário, né, para questão expositiva, para vocês terem também como ideia. Vá que a peça aconteça de uma forma, num espaço que não seja um palco, que seja, né, algo no chão, e vocês podem pensar como que os cadeirantes podem participar, né, dessa interação. Pode passar. Aqui são os recursos, né, dos ambientes culturais. Coloquei coisa a mais, hein? Vou ter que me pagar muito mais, muitos milhões. Né? Tô brincando, gente. Que eu tenho que passar, que eu acho. E taxidermia, não sei se todos conhecem, que é a questão de você empalhar o bicho, né? Pode passar. E aí são os fornecedores, que eu coloquei alguns fornecedores de alguns tipos de serviço, tá? Que vocês possam futuramente precisar. Pode passar, fornecedores. E as fontes, né, que foram aí tiradas algumas informações para vocês. E acabou. E obrigado em braille. Obrigado, gente.
Falo pra caramba, espero. Foi rápido, a gente tem muita coisa para falar, tive que me limitar. Eu não sei se foi do jeito que vocês esperavam, né? Se é do jeito que vocês queriam. Se tiverem dúvidas, por favor, perguntem, tá? Olá, gente. Oi a todo mundo. Sou Maria João, sou arte educadora lá do Galpão Bela Maré. Vim aqui hoje prestigiar a Lari também, prestigiar a Renata. E fiquei muito feliz que é isso. Eu, enquanto uma travesti com deficiência, inclusive fazendo uma autodescrição, sou uma travesti negra de pele clara. Estou com cabelos trançados na cor castanha claro. Tenho um piercing na boca, no meio da boca. Estou com uma blusa bege, uma calça jeans com um rasgo na perna e uma crocs, um sapatinho de médica preto. E eu achei muito interessante em si as colocações, porque é isso, né? A gente tem em si um diálogo um pouco mais técnico sobre acessibilidade, é algo que muitas vezes acaba sendo inacessibilizado, né? Nosso debate sobre acesso à arte, cultura, a espaços culturais, a disputa da cultura também, né? Nós, corpos com deficiência, não somos postos muitas vezes, né, em diálogo dentro desses espaços. E é muito interessante ter, inclusive, quando eu encontrei com esse workshop, foi muito importante para mim, tendo em vista que agora também a gente lá no Galpão vai fazer a aprovação agora da terceira jornada de acessibilidade. Inclusive, deixo aqui o convite para todos, que vai ser, você lembra, Lari? É dia 20? Isso. 23, 24 e 25. E deixar esse convite aqui para todos que estão presentes, para poder se sentirem todos convidados a estarem lá com a gente também, fazendo essa mobilização e locução com aprofundamentos em N.000 questões sobre acessibilidade cultural. A gente vai estar disputando e debatendo muitas outras temáticas e pautas. E eu vou estar participando desse workshop também até o fim, então esse processo de interlocução é muito interessante e importante para mim, quanto corporeidade. E uma coisa que eu queria te perguntar, Renata, é sobre a questão de acesso a esse conteúdo. Está disponível. Está disponível? A gente vai enviar, após a realização do workshop, da oficina, junto com o certificado. Chique. Acho que era isso no todo. E agradecer em si também, gente. Muito obrigada pelo espaço. E é isso. Que felicidade saber, né, que a gente já vai ter em outubro um evento que está de acessibilidade, cara. Maravilhoso saber disso. Mas tem esse material e tem outros materiais que eu também mandei para eles passarem, tá bom? Mais alguém? Não? Então tá, gente, se precisar, tá meu contato, pode me perturbar, tá? Perguntar alguma coisa, não tenho nenhum problema em responder. Falei acessibilidade, pode me explorar, tá bom? É isso.